Valdemar Alcântara era um grande médico. Nós o consideramos um dos construtores da história do estado do Ceará. O Valdemar morreu pobre. Então, um médico famoso como ele, que tinha 2 ou 3 empregos públicos, entendeu? Merecidos, exercidos corretamente, que teve tudo. O Valdemar deixou uma casa para a família morar e uma biblioteca. Era um homem político tradicional. Não vendia, não comprava, não alugava. Não fazia negócios. Esse tipo de gente, que antigamente se dizia que havia homens que avalizavam a palavra com o fio do bigode. O Valdemar era daqueles que conseguia fazer isso sem ter bigode. José Valdemar Alcântara e Silva nasceu em Anacetaba, atual município de São Gonçalo do Amarante, no Ceará, em 1912. Saiu de casa aos 16 anos para estudar em Fortaleza. De lá, foi à Bahia fazer a faculdade de Medicina. No retorno ao Ceará, especializou-se em cardiologia e saúde pública. Em 1944, foi um dos criadores do Instituto do Câncer do Ceará, que presidiu por 46 anos. Aos 35 anos de vida, depois de ter consolidado a carreira como médico, Valdemar Alcântara entrou na política, nos quadros do extinto PSD, Partido Social Democrático. Veja o que era o Valdemar. Um médico, um cidadão educadíssimo, fino, que se formou e começou a praticar uma medicina benevolente, beneficente, que era comum naqueles médicos antigos. A profissão ainda não era, como todas nós, inclusive a nossa, tão mercantilizada. Essas atitudes e esses comportamentos tornavam o cidadão, o sujeito, para usar a expressão nossa mais, admirado na sociedade. A sociedade era menor e essa fama, essa bem-querência se disseminava. Daí o Valdemar, que nunca foi político na vida, um médico que se cuidava, fazia uma medicina mais beneficente do que a medicina vegetária, porque ele não precisava cobrar dos clientes, porque ele já era professor, já tinha um emprego do serviço público como médico, não tinha aspiração de ficar rico. E isso deu a ele o quê? Convidaram ele para ser candidato a deputado estadual. Na Assembleia Legislativa, que ele chegou como constituinte em 1947, ele teve aquela atuação moderada, mas marcada sempre pelo respeito dos seus pares e, sobretudo, pela sensibilidade para entender, naquele momento, o que significava a aspiração justa e legítima do povo do Ceará. Paralelamente ao trabalho como deputado estadual constituinte, Valdemar Alcântara integrou o movimento pela criação da Faculdade de Medicina do Ceará. Reportagens da época destacam a participação do Dr. Valdemar, como ele era conhecido, na sociedade promotora da fundação da Faculdade de Medicina e no primeiro corpo docente da instituição. Tem que se levar em conta que o Valdemar estudou medicina na Bahia. E, naquele tempo não tinha Faculdade de Medicina do Ceará, ele foi um dos fundadores lá. E ele veio de Salvador já com a ideia de fundar uma faculdade de medicina no Ceará. O que ele fez posteriormente com a ajuda de 6 colegas que são citados pela história da faculdade. Valdemar Alcântara adquiriu larga experiência também na administração pública. Foi diretor do Centro Médico Cearense, diretor do Departamento Estadual de Saúde, secretário estadual de Educação e Saúde, diretor do Banco do Nordeste e presidente do Conselho de Contas dos municípios. O Valdemar, para mim, era um homem que tinha uma experiência, digamos, não só da administração pública superior, mas da administração de instituições mais afastadas do poder, mas que tinham uma grande influência na vida do Estado. Como presidente do PSD, Partido Social Democrático no Ceará, o Dr. Valdemar Alcântara foi considerado um importante articulador político. Nós tivemos nos anos 60 um grande alinhamento político no estado do Ceará, em que o nosso professor e médico Valdemar de Alcântara fez parte desse processo. Ele, em determinado momento, conduziu o partido para o chamado Acordo da União pelo Ceará, que era exatamente a junção das 2 maiores forças políticas do Estado.
nessa grande articulação política. O estado do Ceará conseguiu se desenvolver, saindo da economia primária, da base da agropecuária, para uma economia industrial. Após o golpe militar de 1964, Valdemar Alcântara filiou-se à Arena, partido de sustentação do governo, e chegou ao Senado em 1968. Valdemar de Alcântara assumiu como suplente de Sarazate a cadeira senatorial. E nós designamos uma comissão da Assembleia, e eu fiz parte dessa comissão. Nós viemos aqui ao Senado Federal, nos postamos na tribuna de honra da casa e ali assistimos aquela posse do Valdemar, que significava, em termos de carreira política, o coroamento de uma trajetória brilhante que ele soube cumprir ao longo de toda a sua existência. Os problemas de saúde no Brasil continuam a desafiar o administrador, que até o momento não encontrou meios e modos de equacioná-los. Valdemar Alcântara era crítico em relação às políticas de saúde pública no Brasil e dedicou vários discursos ao tema. Ele sonhava em levar mais médicos ao interior e apresentou um projeto de lei com o objetivo de criar um estágio obrigatório para estudantes de medicina em áreas rurais pelo período de 1 ano. O médico não vai para o interior porque os prefeitos oferecem um salário de 15 mil, 20 mil reais para ele, mas o chefe chega lá, não tem um ambulatório, não tem o que trabalhar, não tem o que fazer, não tem livro para ler, não tem nada, não tem como exercer a profissão, e ele se fossiliza. Então ele não quer ir para o interior. E o Valdemar, há 20 e tantos anos atrás, 30 anos atrás, já propunha no Senado e tentava forçar a obrigatoriedade do médico recém-formado ter que ir passar uma temporada no interior. Um tema polêmico que recebeu a atenção de Valdemar Alcântara foi a Política Nacional de Combate às Drogas. Na edição de 29 de junho de 1971, o jornal Folha de São Paulo destacou a participação de Valdemar Alcântara no debate. O senador discordou em plenário do projeto do governo que criava a então política de repressão ao tráfico e uso de entorpecentes. Ele considerava, na época, que a maconha não deveria ser incluída entre as substâncias que provocavam dependência física ou psíquica. Esse negócio de lutar, de prevenir, esse negócio dessa loucura do tóxico que está dominando a juventude, o Brasil corroendo a juventude, amparada pelo Estatuto do Menor, aí do adolescente, o Valdemar já estava lá, criando ambiente e meios no Senado para debater, para estudar e para criar meios de evitar que essa avalanche de tsunami, para citar nossa querida Dilma, tomasse conta do país como tomou hoje. Ele defendia, como o Fernando Henrique Cardoso, com o aplauso dessa mesma mídia, defende a descriminalização da maconha. Fumar maconha não era mais pecado. Porque naquele tempo os médicos geralmente estavam na vanguarda de muitas ideias sociais. E ele era um desses. Ainda senador, foi indicado vice-governador do Ceará em 1975. Assumiu o governo do estado em 1978, após a renúncia do então governador Adalto Bezerra. Valdemar Alcântara era conhecido por ser um homem muito sério. Não era um homem para viver achando graça para todo mundo, não. Era um homem circunspecto, um homem de uma postura da maior dignidade, um homem sério, mas que tinha também aquela forma de ser acessível aos seus amigos, na defesa de cujas postulações ele sabia se empenhar correta e decididamente. Há um lugar comum que o Valdemar era um cara carrancudo, mal-humorado. É engraçado, na intimidade, eu cheguei a ser íntimo dele, frequentar a roda dele, porque eu era muito amigo dos deputados estaduais do PSD, o partido que ele presidia. Quando eu me aproximei dele, não vi nem essa carranca, nem esse mau humor. O Valdemar era muito sisudo, muito sério, de pouco sorriso, mas muito afável. O doutor Valdemar Alcântara nunca perdeu a simplicidade de homem do sertão. Se alegrava com a companhia da família e com a chegada da estação das chuvas. A chuva está para nós como o ar de respirar no resto do Brasil. Por isso nós temos no Ceará o dia 19 de março,
que é uma data certa que chove em face da confluência climática, e temos São José como nosso padroeiro, tendo em vista que o nosso povo é um povo extremamente religioso. Ele era muito nordestino, tá entendendo? Ele era muito cearense, ele era muito São Gonçalo do Amarante, que é a terra dele lá. Quantas vezes ele, governador, eu, repórter, ia fazer alguma matéria pelo interior e passava lá, o Valdemar estava na casinha dele, que ele nunca deixou de ter lá em São Gonçalo do Amarante, às vezes no fim de semana, sem segurança, sem nada. Era um homem que tinha o direito e a permissão popular do Ceará todinho de poder andar na rua como qualquer do povo, sem ser molestado, sendo reverenciado.